a gente teve um caso de repercussão nacional que foi o transplante de coração do Faustão. E assim, quando eu olho o esgoto, eles se prontificaram já a espalhar uma questão de desinformação. Acho que o objetivo final era atacar o SUS, claro. E atacar o SUS dizendo que o Faustão comprou o coração dele, e que isso fez com que ele conseguisse um transplante rápido. E o que é uma falácia que foi fortemente passada, afinal, o milionário conseguir rápido, para eles é um significado de que é um sistema corrompido, porque no final o objetivo é sempre atacar o SUS. E para isso, assim, eu vou trazer rapidamente, assim, o mais rápido possível, tirar um tempinho no podcast para contar o caso que aconteceu aqui em casa, né? Meu pai o fígado dele começou a entrar em falência, isso tem 3 meses. E assim, já vinha tendo sinais, começou a colapsar, no sentido de ir no hospital há 3 meses, na exata data que o Otávio começou a nascer. Então, meu pai nem viu o nascimento do Otávio, pois estava internado no hospital. E, e de lá a gente soube desse caso e que passou-se um mês de vários exames, atestou-se há 2 meses atrás de que ele iria precisar do transplante. E, e aí entrou oficialmente na fila. 2 semanas depois ele conseguiu o primeiro doador, possível doador, né? E assim, o caso dele o primeiro fígado não, no final não foi válido, não era compatível, no final foi avaliado. Passou-se mais 3 semanas, agora eu tô me perdendo com o tempo, assim, tudo se nevoou. E ele conseguiu de fato agora o doador, que inclusive chegou aí. Pegaram de helicóptero para levar o fígado dele. Oficialmente vai hoje estar com fígado novo. Ele conseguiu fazer o transplante, cirurgia de 9 horas e foi feita. Mas só para simplificar a história, o sistema, por exemplo, do fígado, ele tem um sistema próprio. Por exemplo, meu pai tinha um MELD, que é o MLD, né? Que é o índice para fila, que eu acho que o número dele, o primeiro número era 29, para se entender, né? 29 significava, se pesquisa no Google assim, mas você vai ver, o número acho que 29 indica que tinha 75% de chance de morrer em 3 meses, né? Caralho, velho. Isso é o que significava esse número. E a partir do momento que ele passava, né, que avançou o primeiro mês e ele perdeu o primeiro fígado, ele conseguiu, o MELD dele diminuiu. Ele foi para 24. O que significa? Significa que ele estava ficando pior. E se ele estava ficando pior, a fila dele desce. E por que desce? Porque não é fila, porque Se na verdade torna um caso mais urgente, né? é, porque não, nem isso, porque a lista é lista e não fila, né? As pessoas não estão assim, o primeiro, segundo lugar, não necessariamente é por ordem que você vai receber o seu órgão. Em si, existe N fatores. O cara que pode ser o 11º na fila, né, entre aspas, pode receber primeiro que o primeiro local na fila. Porque quais são os fatores que determinam? O fator determina é mesmo tipo sanguíneo, idades parecidas e inclusive tamanho. Porque o cara pode ter o mesmo tipo sanguíneo que você ser uma mulher de 1,50 m de altura, e o cara ser um Shaquille O'Neal de 2,10 m e o fígado dele jamais vai encaixar nessa pessoa, mesmo com outras coisas compatíveis, como sangue. Então, fígado de tamanhos, de corpos, tem que ir para corpos parecidos, né? Então, esses são várias determinações que você tem para que o órgão vá funcione. Fora abrir ainda e ver que aquele órgão vai entrar em você. E meu pai, ele foi diminuindo, porém, quanto pior for a pessoa vai ficando, existe uma parte, entre aspas, cruel, que é o seguinte: quando a pessoa está ficando pior e diminui as chances dela que vai receber esse fígado esteja com vida no final, então ela vai perdendo prioridade na lista. Porque você vai, como é algo tão escasso, tão raro hoje, o órgão, é a ideia de que ele vá para quem tem a maior chance de vida. E isso, assim,
Para exemplos que eu não posso citar o nome, na condição que está lá no hospital, eles já citaram que um dos médicos que operou meu pai, ele também já foi, ele é transplantado, historicamente, e ele é um dos médicos, assim, bambambam, né, em troca de fígado, e ele quase que não conseguiu, porque ele tinha um câncer progressivo, e ele estava sendo jogado cada vez mais para baixo na fila. Um cara que, tipo, já fez lá quantos mil transplantes, e que se a gente for botar na escala de, né, aquela ética, quantas vidas vale um cara que sabe fazer transplantes versus qualquer coisa, né? A gente pensa numa ética, esse cara deveria receber, ou ele deveria ter todos os contatos possíveis para que fizessem ele entrar na fila. E Ou ele quase dinheiro, né, Pedro? Ou quê? dinheiro também, né? Ou Ou dinheiro. dinheiro. Você sabe o dinheiro de caceta, assim. Então, e mesmo assim, ele passou por um processo que ele quase não foi, porque quando o câncer e doenças avançam, as pessoas perdem o lugar na fila. Então, assim, para entender muito essa coisa que não é algo que vai, isso é um sistema muito complexo e que também é muito, por assim dizer a palavra democrático, no sentido de que esse sistema ele funciona e que ele não é facilmente corruptível. Então, assim, quando entende, por que tal pessoa não conseguiu, acho que foi um MC, esqueci o nome agora, alguém me lembra, que ele também não conseguiu, mas quando foi ver o caso do cara, ele tinha outras variações, outros órgãos também dele estavam entrando em falência, e que fazem ele diminuir a Foi a fila. questão do MC Marcinho. O MC Isso. Marcinho, ele perdeu o lugarzinho. Ele parece que chegou a ter uma possibilidade, mas ele estava com uma infecção generalizada. E E aí aí ele esse é um perde o caso que ele assento. não vai para cirurgia, né? Então, essa é uma questão sempre a lembrar. Por quê? Por que o Cláudio não consegue? Porque é uma questão de alguém do tamanho dele. Ele é um cara alto, ele é um cara corpulento. Então, o coração dele é muito especificado. Se for uma pessoa compatível de sangue, de corpo e tudo mais, e ele com um estado gravíssimo, a fila vai entrar. Meu pai, ele quase conseguiu em duas semanas de espera. Ele quase conseguiu a primeira vez. Mas aí depois foi quase um mês depois, né? Então, e ele ia assim, cada vez mais. Então, o sistema ele é muito complexo. Não se deixem levar pela emoção quando vê em casos que as pessoas conseguem ou não. Porque às vezes pessoas que conseguem ficar anos, que às vezes que ficam anos na fila esperando por um transplante, na verdade elas ficam anos na fila porque elas podem esperar anos, resistiram anos. Se for ver um caso como, por exemplo, do meu pai, ele não, ele tinha essa 75% de chance de morrer em 3 meses, o que determina, ele não podia esperar. Então, assim, entendam isso. E como no final mitigamos isso? Sendo doadores, sabe? E de minha parte, eu falo com o Jordani. Assim que eu for, meu órgão não tem muito mais valor para o verme, para as bactérias que vão me consumir, né? Então, eu falei com ela, se eu não morrer, doe meus órgãos, sabe? Eu deixei isso claro para ela e, nossa, e não tenha medo. Embora, assim, eu sei que meu fígado tá um pouco também zoado, o coração também, né, acho que tá precisando de um pouco mais de exercício, mas ainda assim eu falo, doe, seja o que for, né? E vá para dentro. Então, tem essa noção. E não deixem que esses tipos de informação vão adiante, porque isso desestimula. Tem pessoa, a ideia assim, o bolsonarismo acho que é atacar o SUS e acaba desestimulando todo um sistema de doação, que é escasso. Esse sistema é assim principalmente porque é escasso o número de pessoas que pessoas simplesmente não doam. E, assim, e se você perguntar para ela se doa sangue, ela fica até ofendida. Doa sangue, doa coisa.